Dá certo. Bom dia a todos. Hoje, mais uma dando continuidade aos assuntos da turma da manhã, nós vamos falar sobre a geometria analítica, um assunto muito específico, que é sobre circunferência, tá certo? E aí a gente começa falando sobre a definição. O que vai ser uma circunferência? Eu vou precisar tomar um ponto C no plano, ok? A gente já viu inicialmente informações sobre ponto, retas, etc., nas aulas anteriores. E vou tomar uma distância R. Essa distância eu vou definir como sendo o meu raio. Isso no plano, tá? Então, eu vou chamar de circunferência aqueles pontos do meu plano alfa cuja distância do ponto C seja o valor R, certo? Então, olha só só ver aqui. Pronto. Esse exemplo que ele ilustra bem o que representa para nós essa circunferência, tá certo? Então, eu tenho aqui no desenho ao lado uma circunferência lambda, essa circunferência que está no desenho aí em verde. Vejam que ela tem o centro C, e aí para mim definir o meu R, que é exatamente o raio, eu tomei um ponto P, qualquer que seja ele na minha circunferência, tá certo? Ele tem que estar em cima da circunferência, e aí eu fiz um segmento de reta que vai de C até P. Notem que eu tenho aí uma distância, né, de C até P. Naturalmente, essa distância ela é positiva. Não teria sentido, por exemplo... Aliás, não tem sentido mesmo. Eu dizer que eu tenho uma distância negativa ou nula. Né, para mim, se eu tivesse, por exemplo, no caso, uma distância nula, eu teria exatamente o ponto C. Eu não sairia de dali. E não seria uma circunferência. Certo? Então, aí está aí o conceito de circunferência. É importante que eu tenha essa definição no plano, tá bom? E se eu tivesse no espaço, eu teria aí uma esfera. Mas, algumas coisas que nós precisamos saber. Toda circunferência, nós vamos indicar ela por letra minúscula, grega, tá certo? Então, eu coloquei aqui um lambda, mas poderia ser um alfa. Agora, sim, evitem colocar o alfa, porque alfa, beta e gama, normalmente a gente trabalha com planos, que é o que a gente vai ver na aula da semana que vem, que teoricamente vai ser na quarta, né? Que a gente trata de planos. Então acaba fazendo algum tipo de confusão para não fazer uso em lambda ou outras letras. Mas eventualmente é uma coisa que nem será tão cobrada, tá bom? Uma outra observação que a gente tem que colocar aqui é a questão de circunferência ser diferente de círculo, certo? Como assim? Não é a mesma coisa? Não. Quando eu vou fazer essa explicação para os alunos, eu costumo fazer uma analogia com a Pixar, tá? Não sei se vocês comentam Pixar, eu gosto, mas não, nem tanto. Existem aquelas pizzas que tem a borda recheada, né? Então, imagina que você chega lá numa pizzaria e tem lá pizzas com borda recheada e você pede uma lá e vai comer. Imagine que você come apenas a borda recheada, tá certo? Você foi lá, chegou, pediu a pizza, independente do sabor, e aí você comeu somente a borda recheada. Então, aquela borda recheada é a minha circunferência, tá bom? A pizza toda, e incluindo a borda recheada, é que é o círculo. Então, se eu fosse falar matematicamente falando, a gente já deu a definição do que seria a circunferência, que seria exatamente essa marcaçãozinha aqui de verde, ó, que a gente tem aqui no meu sistema cartesiano, que são um conjunto de pontos que estão a uma distância R do meu centro, tá certo? No plano alfa. Já no meu círculo, seria a coisa bem parecida, só com uma diferença. Seria o conjunto de pontos do plano com uma distância, notem bem a palavra, ó, até R, ou seja, pode ser menor ou igual, em relação a esse no centro C. Beleza? Então, temos aqui uma figura, aquilo que eu já falei, com essa ilustração da circunferência e raio. E aí eu digo o seguinte, tomando um ponto P de ordenadas x e y, qualquer, ele vai pertencer à circunferência, aquilo que eu disse, se a distância de P até C, não sei se vocês lembram da fórmula da distância entre dois pontos, está lá nos slides, que eu vou colocar para vocês, foi igual ao valor do raio.
Isso é meio evidente, tá bom? Então, com essa última informação, a gente já consegue fazer, tentar escrever alguma coisa que represente uma equação da circunferência, certo? Então, eu tomando um ponto P, x, y qualquer, que pertença à circunferência obrigatoriamente, e usando a fórmula da distância entre pontos, a gente tem isso aqui, ó. Primeiro sabe que a distância de P até C vale o raio, sabe que colocaram aqui a musiquinha daquele lá de Gana, eu acho, que era da África, quando o caba morre, aí fica aqueles dançarinos lá, enfim. A distância de P até C é dado por essa fórmula da distância, ó. Eu tenho a distância de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r, que é exatamente o valor do raio, não é? E aí, elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem isso aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, conhecido como a equação reduzida da minha circunferência. Só que vocês vão ver nos livros dessa forma, que é a mesma coisa, só que assim, ele só quer dizer que esse x, esse valor que seria o a que eu coloquei, é exatamente o x do centro, e aqui o b seria o y do centro. Mas se vocês visualizarem, é a mesma coisa. Então, notem que olhando para isso daqui, eu consigo identificar os valores da minha circunferência, as informações que são necessárias para a minha circunferência, que é exatamente saber onde é que está o centro e saber o tamanho do raio. Só preciso dessas duas informações. Deixa eu ver aqui, é aquilo que eu tinha dito, só preciso saber o raio e a circunferência. E tem aqui alguns exercícios para a gente treinar, tá certo? Não tem nem muito segredo, tá bom? A gente vai tentar determinar algumas informações aqui, só que para começo de conversa, vamos olhar aqui para essa questão de número 1 e ver e tentar identificar, por exemplo, onde é que está o centro dessa circunferência. Primeiro, a gente olha aqui para a minha equação reduzida, x menos 2 ao quadrado, y mais 2 ao quadrado igual a 16. E aí eu pergunto, olhando para a estrutura do que a gente teve aqui, ó, qual é o centro? Ó, e vejam que é menos menos, tá? Então, se eu perguntasse isso aqui, que é exatamente a questão 2, notem que eu vou ter aqui uma circunferência de centro 2 e menos 2, no ponto 2 e menos 2, lembra que troca o sinal, e r ao quadrado igual a 16, então o valor do meu raio vai ser 4, tá certo? Eventualmente, alguns alunos acabam trocando essas informações, tá certo? E do jeito que eu perguntei, se eu dissesse, olha, veja aí para mim se o ponto 2 e 2 faz parte dessa minha equação. Vou só escrever aqui a equação de novo, tá? Olha, não vou nem escrever, vou escrever mesmo. A única coisa que eu preciso fazer para verificar se o ponto ele está ou não na minha circunferência é atribuir os valores. Então, lembra que o meu ponto, o meu par ordenado y mais 2 é da forma xy, não é? Então, basta eu fazer a seguinte verificação. Aonde tem x eu vou colocar 2, e aonde tem y eu vou colocar 2. E verificar se o valor chega no resultado que eu quero. Então, eu vou ter aqui, ó, o x é 2 e o y é 2. Então, eu vou ter, ó, 2 menos 2 ao quadrado, que dá 0, né? 2 menos 2 é 0, 0 ao quadrado. Então, 0 aqui. E 2 mais 2 ao quadrado, deixa eu apagar esse 16, vamos fazer confusão com a vida de vocês. E 2 mais 2 ao quadrado, que é no caso do y, isso aqui dá 4. 0 ao quadrado é 0. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, né? Eu botei 14. E 0 mais 16 é 16. Então, vejam aqui, queridos, o seguinte, ó, que... Deixa eu trazer isso mais para cá, para não ficar muito feio. Vejam aqui o seguinte, como essa afirmação ela é verdadeira, então eu digo que o meu ponto 22 pertence à minha circunferência. Se eu tivesse uma informação falsa, aí eu diria que meu ponto não pertence à circunferência. Beleza?
Dúvidas? Perguntas? Querem dizer alguma coisa? E aí a gente vai aqui para a questão de número 2. Aí essa daqui são as questões que eventualmente aparecem em provas e tal, enfim. Questão de número 2 é qual o ponto de centro e o raio dessas circunferências que a gente tem aí, tá bom? Então eu vou só copiar essa estrutura e aí vocês vão precisar se lembrar da estrutura de como é que é a forma. A forma da estrutura da minha equação da circunferência. Só um minutinho que meu notebook aqui pediu para colocar o carregador, tá? Detalhe técnico. Pronto. Ainda bem que está aqui do lado. Sim, então eu vou fazer apenas esse, tá bom? E eu vou deixar os outros dois para vocês treinarem e vou parar a gravação, tá certo? Esses detalhes técnicos. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui, ó, x mais 3 ao quadrado e y menos 2 ao quadrado igual a 2. Vou copiar isso aqui. E não tem nem tanto segredo, tá, queridos? Aqui é x mais 3. A única coisa que é importante vocês se lembrarem é que vocês têm que trocar o sinal. Tá certo? 22 é ótimo. E se lembrar também que aqui no caso, que é um erro bastante comum, é se lembrar que é r ao quadrado. Então, por exemplo, aqui o centro dessa minha circunferência será o menos 3, porque eu troco o sinal, né? E o 2. E o raio, eu sei que r ao quadrado igual a 2. Vou fazer devagarzinho isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Eu tenho que r ao quadrado igual a 2. Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, eu vou ter que o r vai ser igual a raiz de 2. E esse aqui é o que, eventualmente, alguns de vocês, por falta de desatenção, por esquecimento mesmo, acabam trocando. Tá bom? Deixa eu parar essa primeira parte da gravação.